Segunda parte da sessão, com uma leitura de Alberto Caeiro. Vou ler-vos precisamente, já se falaram aqui hoje das edições da Ática, as velhinhas edições da Ática do Pessoa. Este foi o primeiro livro de poesia que eu li na vida, que me foi oferecido pelo meu pai, que tinha servido para ir à boleia até Lagos, uns anos antes. É uma edição de, salvo erro, 73. E foi com este livro que eu descobri o Pessoa e que comecei a descobrir a paixão pela poesia. E não posso deixar de dizer isto porque a última pergunta colocada pelo Sérgio no final da primeira parte tinha a ver com, tudo bem, isso é levado um pouco pela questão do turismo e o merchandising e a questão da iconização do Pessoa, mas falou-se de se nos faltava fazer alguma coisa pela divulgação da obra do Pessoa. E eu concordo absolutamente com aquilo que disse, que os brasileiros o fazem, e muito. Eu morei um tempo no Brasil e fiquei impressionadíssimo com o quão mais e melhor as pessoas conhecem Pessoa do que as pessoas que estão à minha volta em Portugal. Acho de facto que ainda há talvez uma coisa, e deixo isso em forma de provocação, que se possa fazer ainda pela leitura de Pessoa, que é um trabalho nas escolas, em que me parece, por convicção minha, que ainda estamos muito agarrados a uma linha muito específica de Pessoa e à mensagem e a um tipo de abordagem. E eu vou-vos dizer que o poema que vos vou ler é um poema que eu leio há talvez 15 anos pelas escolas, e isto não é uma verdade absoluta, mas é a minha experiência pessoal. Em 15 anos, em escolas secundárias e a trabalhar com públicos do secundário, eu ainda não fui a uma escola em que houvesse um aluno que conhecesse este texto. Se isso é uma coincidência, é uma estranha coincidência. Uma vez, em Fátima, há uma série de anos, li este texto. Estou naturalmente a falar-vos do texto do Menino Jesus, do poema 8º, do Guardador de Rebanhos. E a senhora, em Fátima, onde eu tinha feito a sessão, a senhora que me tinha convidado, no final disse-me esta coisa extraordinária que foi: eu gostei imenso da sessão, mas aquele texto que leu sobre o Menino Jesus, se aquilo não fosse do Fernando Pessoa, eu tinha ficado muito chocada. No meio-dia de fim de primavera, tive um sonho como uma fotografia. Vi Jesus Cristo descer à terra. Veio pela encosta de um monte, tornado outra vez menino, a correr e a rolar-se pela erva e a arrancar flores para as deitar fora e a rir, de modo a ouvir-se ao longe. Tinha fugido do céu. Era nosso demais para fingir a segunda pessoa da Trindade. No céu era tudo falso. Tudo em desacordo, com flores e árvores e pedras. No céu tinha que estar sempre sério e de vez em quando de se tornar outra vez homem e subir para a cruz e estar sempre a morrer com uma coroa toda à roda de espinhos e os pés espetados por um prego com cabeça e até com um trapo à roda da cintura, como os pretos nas ilustrações. Nem sequer o deixavam ter pai e mãe como as outras crianças. O seu pai era duas pessoas. Um velho, chamado José, que era carpinteiro e que não era pai dele. E o outro pai era uma pomba estúpida. A única pomba feia do mundo, porque não era do mundo, nem era pomba. E a sua mãe não tinha amado antes de o ter. Não era mulher, era uma mala em que ele tinha vindo do céu. E queriam que ele, que só nascera da mãe e nunca tivera um pai para amar com respeito, pregasse a bondade e a justiça. Um dia que Deus estava a dormir e o Espírito Santo andava a voar, ele foi à Caixa dos Milagres e roubou 3. Com o primeiro fez com que ninguém soubesse que ele tinha fugido. Com o segundo, criou-se eternamente humano e menino. E com o terceiro, criou um Cristo e deixou-o pregado na cruz que há no céu e serve de modelo às outras. E depois fugiu para o sol e desceu pelo primeiro raio que apanhou. Hoje vive na minha aldeia comigo. É uma criança bonita, de riso natural. Limpa o nariz ao braço direito, chapinha nas poças de água, colhe flores, gosta delas, esquece-as,
atira pedras aos bulbos, rouba a fruta dos pomares e foge a chorar e a gritar dos cães, e porque sabe que elas não gostam e que toda a gente acha graça, corre atrás das raparigas que vão em ranchos pelas estradas com as bilhas às cabeças e levanta-lhes as saias. A mim, ensinou-me tudo. Ensinou-me a olhar para as coisas. Aponta-me todas as coisas que há nas flores. Mostra-me como as pedras são engraçadas quando a gente as tem na mão e olha devagar para elas. Diz-me muito mal de Deus. Diz que ele é um velho, estúpido e doente, sempre a escarrar no chão e a dizer indecências. A Virgem Maria leva as tardes da eternidade a fazer meia, e o Espírito Santo coça-se com o bico e empoleira-se nas cadeiras e suja-as. Tudo no céu é estúpido, como a Igreja Católica. E ele diz-me, por exemplo, que Deus não percebe nada das coisas que criou. Ele diz-me, por exemplo, que os seres cantam à sua glória, mas os seres não cantam nada. Se cantassem seriam cantores. Os seres existem, mais nada. É por isso que se chamam seres. E depois, cansado de dizer mal de Deus, o menino Jesus adormece nos meus braços e eu levo-o ao colo para casa. Ele mora comigo na minha casa, a meio do outeiro. Ele é a eterna criança. É o Deus que faltava. Ele é o humano que é natural. É o divino que sorri e que brinca. E é por isso que eu sei, com toda a certeza, que ele é o menino Jesus verdadeiro. E a criança tão humana que é divina é esta minha cotidiana vida de poeta. E é porque ele anda sempre comigo que eu sou poeta, sempre. Que o meu mínimo olhar me enche de sensação. E o mais pequeno som, seja o que for, parece falar comigo. A criança nova que habita onde vivo dá-me uma mão a mim e a outra a tudo o que existe. E assim vamos os três, pelo caminho que houver, cantando e saltando e rindo, e gozando o nosso segredo comum, que é o de saber por toda a parte que não há mistério no mundo e que tudo vale a pena. A criança eterna acompanha-me sempre. A direção do meu olhar é o seu dedo apontado. O meu ouvido, atento alegremente a todos os sons, são as cócegas que ele me faz, brincando nas orelhas. Damos-nos tão bem um com o outro, na companhia de tudo, que nunca pensamos um no outro. Mas vivemos juntos, e dois, com um acordo íntimo, como a mão direita e a esquerda. Ao anoitecer, brinquemos às 5 pedrinhas nos degraus da porta de casa, graves, como convém a um Deus e a um poeta, e é como se cada pedra fosse todo um universo, e fosse por isso um grande perigo para ela deixá-la cair no chão. Depois, eu conto-lhe histórias das coisas só dos homens, e ele sorri, porque tudo é incrível. Ri dos reis e dos que não são reis, e tem pena de ouvir falar das guerras e dos comércios e dos navios que deixam fumo no ar dos altos mares, porque ele sabe que tudo isso falta àquela verdade que uma flor tem ao florescer, que anda com a luz do sol a variar os montes e os vales e a fazer doer aos olhos os muros caiados. Depois ele adormece e eu deito, levo-o ao colo para dentro de casa e deito-o despindo-o lentamente, como seguindo um ritual muito limpo e todo materno, até ele estar nu. Ele dorme dentro da minha alma. Às vezes acorda de noite e brinca com os meus sonhos. Vira uns de pernas para o ar, põe uns em cima dos outros e bate as palmas sozinho, sorrindo para o meu sono. Quando eu morrer, filhinho, seja eu a criança, o mais pequeno, pega-me tu ao colo e leva-me para dentro da tua casa. Despe o meu ser cansado e humano e deita-me na tua cama e conta-me histórias caso eu acorde para eu tornar a adormecer e dá-me sonhos teus para eu brincar, até que eu nasça qualquer dia que tu sabes qual é. Esta é a história do meu menino Jesus. Por que razão que se perceba, não há de ser ela mais verdadeira do que tudo quanto os filósofos pensam, ou tudo
quanto as religiões ensinam. É lindo. Muito obrigado.